Em meio ao vasto e deslumbrante cenário da antiga Jerusalém, onde o ouro e a sabedoria fluíam como rios, vivia um homem cujo nome ecoaria por gerações. Salomão, o rei que pediu a Deus não riqueza nem fama, mas entendimento para governar com justiça. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, Salomão clama a Deus: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e para distinguir entre o bem e o mal. E, de fato, ele se tornou o homem mais sábio que já existiu. Um exemplo de liderança e discernimento. Porém, naquela mesma cidade, sombras começavam a se formar ao redor de um coração antes puro. Salomão, em sua sabedoria, construiu um império, mas foi também seu coração que, ao abrir-se para 1000 mulheres, começou a perder-se em um labirinto de escolhas que desafiavam sua fé e seu compromisso com Deus. Neste dilema entre desejo e devoção, entre esperança e queda, a história de Salomão nos faz refletir sobre o poder das decisões e as sutis armadilhas que podem desviar até mesmo os mais sábios do caminho da retidão. Convidamos você a mergulhar nessa narrativa de tensão e esperança, onde descobriremos juntos como alguém tão próximo de Deus pôde se perder tão profundamente e o que podemos aprender dessa jornada de sabedoria e desvio. Salomão, sentado em seu trono incrustado de marfim e ouro, admirava a cidade que se erguia como uma joia nas colinas de Jerusalém. O povo o aclamava por sua justiça, e sua fama ressoava por terras distantes, como o eco de um trovão em um vale profundo. Ele era o sol que iluminava os caminhos de Israel, um farol de sabedoria que brilhava intensamente, repelindo as sombras da ignorância e da discórdia. Mas em meio à resplandecência do seu reinado, sementes de inquietação começavam a germinar, pequenas rachaduras no mármore impecável de sua liderança. Dotado de uma sabedoria divina, Salomão observava o mundo com olhos que enxergavam além da mera aparência das coisas. No entanto, essa mesma sabedoria que lhe concedia uma visão tão clara, também trazia um fardo, um peso invisível sobre seus ombros reais. Pois na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Eclesiastes capítulo 1, versículo 18. Assim, ele se via preso entre a luz da compreensão e as trevas da vaidade, uma luta invisível que rugia dentro dele, como uma tempestade prestes a irromper. Era no silêncio da noite, quando as estrelas bordavam o céu como diamantes, que Salomão se retirava para seus aposentos, buscando nas escrituras antigas a serenidade que lhe escapava. Mas mesmo ali, entre aquelas palavras sagradas, ele sentia a presença sutil de uma inquietação, um anseio adormecido que o levava a buscar mais do que o que já possuía. Com olhos absortos, ele lia sobre a sabedoria de Jó, um homem íntegro e justo, que mesmo em meio à desolação, nunca perdeu a fé. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto e temente a Deus. Jó, capítulo 1, versículo 1. Em meio às suas reflexões, Salomão começou a tomar decisões que testavam os alicerces de sua fé e sabedoria. As alianças com reinos vizinhos, seladas por casamentos com princesas estrangeiras, trouxeram consigo não apenas novas culturas, mas também deuses estrangeiros que sussurravam promessas de poder e prazer aos ouvidos do rei. Cada nova esposa era como um rio que desaguava em um mar de confusão, diluindo a pureza da devoção de Salomão ao Deus de Israel. Na próxima noite, enquanto a lua lançava seu brilho prateado sobre o templo recém-construído, Salomão ponderava sobre os rumos que seu coração começava a tomar. Ele se perguntava se sua fé seria forte o suficiente para resistir ao fascínio das 1000 vozes que agora o cercavam, cada uma clamando por atenção e veneração. E assim, com um peso crescente em seu peito, Salomão caminhava por uma linha tênue entre a sabedoria e a insensatez, ciente de que o caminho à sua frente estava envolto em sombras e incertezas. E foi então, naquela noite de incertezas e reflexões, que Salomão ouviu novamente a voz suave e penetrante que uma vez lhe oferecera sabedoria. Era um sussurro gentil, uma lembrança de sua humildade inicial, um chamado para retornar ao caminho que havia escolhido tantos anos atrás.
Mas a questão que permanecia como uma pergunta sem resposta era se ele conseguiria encontrar o caminho de volta antes que as sombras consumissem a luz de seu reinado. Salomão, outrora o jovem rei dotado de discernimento divino, encontrava-se agora em meio a um intrincado emaranhado de laços conjugais que, embora estrategicamente forjados, lentamente enredavam sua alma. Cada união era selada com promessas de paz e laços de sangue, e na corte do grande rei, o vibrar dos diferentes dialetos reverberava como uma orquestra desafinada, cada nota tentando sobrepor-se à harmonia de um só Deus. O palácio, que antes ecoava com os cânticos de louvor a Yahweh, agora ressoava com a melodia exótica dos cânticos dedicados a deuses estrangeiros. Os incensos, queimados em homenagem a Astarote e Milcom, levantavam-se como serpentes de fumaça, dançando nas brisas que invadiam as câmaras de Salomão, revelando uma batalha invisível entre lealdade e sedução. Assim como Jó, que era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal, Jó, capítulo 1, versículo 1, Salomão lutava para manter sua integridade, um homem entre dois mundos, oscilando entre a luz e as sombras que o cercavam. As noites de Salomão tornaram-se longas e insones, repletas de pensamentos que lhe assaltavam como ladrões no escuro. Ele se lembrava das palavras de seu pai David, um eco distante em suas lembranças. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Contudo, o coração de Salomão, antes um templo de sabedoria, agora era um campo de batalha, onde a devoção e a dúvida travavam uma guerra silenciosa. No auge de suas reflexões, ele se via caminhando pelos corredores de um templo grandioso, em cuja construção investira seu espírito e seu intelecto. As colunas imponentes que outrora pareciam tocar os céus, agora pareciam pressionar-lhe a alma, lembrando-o das alianças que havia feito com deuses que não conhecia. As oferendas e sacrifícios antes sagrados tornaram-se um lembrete do preço de sua ambição e das promessas quebradas. Como um jardineiro que descuida de seu jardim, Salomão observava, por entre as fissuras de sua fé, as ervas daninhas do desencanto e da idolatria crescerem. A cada passo em direção ao altar de um deus estrangeiro, ele sentia a distância entre ele e Yahweh crescer, como a margem de um rio que se afasta da outra em uma enchente inevitável. E enquanto Salomão se perdia em seus pensamentos, a lua, testemunha silenciosa de sua transformação, lançava uma pálida luz sobre o próximo capítulo incerto de sua vida, onde a dúvida e a esperança dançariam uma dança amarga, ainda sem um fim à vista. As muralhas de Jerusalém, que uma vez ressoaram com as orações fervorosas de Salomão, agora testemunhavam uma sinfonia dissonante de vozes estrangeiras, cada uma suplicando a seu próprio Deus. Era como se o coração do rei se tornasse uma cidade dividida, suas ruas ecoando tanto com cânticos de adoração ao Senhor quanto com murmúrios de veneração a ídolos de pedra e madeira. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Marcos capítulo 3, versículo 24. Refletia Salomão em seus momentos solitários, enquanto observava o horizonte escurecer com nuvens de dúvida e arrependimento. Os jardins do palácio, que antes eram refúgios de tranquilidade, agora pareciam sufocados por uma vegetação opressiva, representando o emaranhado de emoções e decisões conflitantes que cresciam dentro dele. As fragrâncias exóticas trazidas por suas esposas se misturavam com os aromas familiares da terra prometida, criando um perfume perturbador que o fazia lembrar do que estava em jogo, sua alma. No silêncio da noite, enquanto a cidade dormia, Salomão caminhava solitário entre os pilares do templo que ele mesmo erguera, buscando nas sombras uma resposta para seu tormento. Ele se recordava das palavras de seu pai, Davi, cujas canções haviam exaltado a unidade e a pureza do coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos capítulo 51, versículo 10. Mas, ao invés disso, ele sentia um coração dividido, um espírito vacilante. A sabedoria que outrora fora seu farol, sua estrela guia nas noites mais escuras, agora parecia lhe escapar entre os dedos como areia em uma tempestade do deserto.
Salomão se perguntava se seus feitos de outrora, as alianças construídas e os impérios estabelecidos seriam suficientes para apaziguar o Deus que ele temia estar perdendo. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Mateus capítulo 16, versículo 26. Sussurrava a seu próprio espírito, como um marinheiro perdido em mar aberto, olhando para um céu desprovido de estrelas. Enquanto a aurora se aproximava, trazendo consigo uma nova esperança de redenção, Salomão sabia que deveria tomar uma decisão. O peso de 1000 amores e 1000 deuses pressionava sobre seus ombros, e o caminho que escolheria determinaria não apenas seu destino, mas o de toda uma nação. Ele ergueu os olhos para o céu, buscando um sinal, uma direção, enquanto as primeiras luzes do dia começavam a dourar os telhados de Jerusalém. As torres altaneiras do palácio de Salomão, outrora símbolos de poder e sabedoria, agora pareciam sombras pesadas sob o céu de Jerusalém, refletindo as nuvens turvas que se amontoavam no horizonte. O rei, envolto em seus trajes opulentos, caminhava pelos corredores de mármore frio, onde o eco de seus passos ressoava como um sussurro de arrependimento. No interior de suas câmaras, as riquezas que um dia lhe trouxeram orgulho se transformaram em lembretes silenciosos de suas alianças políticas, firmadas não por amor, mas por conveniência e desejo de poder. O ouro brilhante, as tapeçarias exóticas e os aromas das especiarias estrangeiras não conseguiam sufocar a sensação de vazio que o consumia. A noite trazia consigo um silêncio quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo lamento dos ventos que cantavam canções de advertência. Salomão se perguntava se o Senhor ainda falava com ele através daqueles ventos, tentando guiar seu coração, como fizera com tantos antes dele. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Jó capítulo 14, versículo 7. Ele murmurava para si mesmo, buscando consolo em antigas promessas de renovação e redenção. Enquanto refletia sob a luz tênue de uma lamparina, as palavras dos profetas ecoavam em sua mente como trovões distantes, avisando sobre uma tempestade por vir. Os murmúrios do povo, antes abafados pela prosperidade, agora se erguiam como um coro de insatisfação. Salomão via nos olhos de seu povo o mesmo dilema que o atormentava, a batalha entre as promessas de glória terrena e a vida de fé simples e verdadeira. E assim, na solidão de seu trono, ele começou a escrever, cada palavra uma confissão, uma tentativa de capturar a essência efêmera da vida e da sabedoria que lhe escapava como areia entre os dedos. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Essas palavras se tornaram seu mantra, um lamento e um aviso. No entanto, mesmo enquanto a tinta secava no pergaminho, Salomão sentia que sua jornada de autodescoberta e redenção estava apenas começando. Ele se perguntava se encontraria respostas antes que as paredes de seu reino ruíssem, levando consigo o legado de suas escolhas. O amanhecer prometia novas revelações, e o destino de Israel pendia na balança. Salomão, aquele cujo nome ressoava como um eco de sabedoria e esplendor, agora caminhava pelas sombras de suas próprias decisões. A corte, antes um sinônimo de harmonia e riqueza, tornara-se um labirinto de murmúrios e suspeitas. Cada passo de Salomão reverberava nos corredores cobertos de mármore, como se as pedras sussurrassem sobre a traição de seus atos. Os olhos de Salomão, uma vez brilhantes com a luz de 1000 estrelas, agora refletiam a sombra dos ídolos que ele permitira em seu coração. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Salmos capítulo 46, versículo 5. Mas Salomão sentia-se como um barco à deriva, longe das águas tranquilas da proteção divina. Foi numa dessas noites, ao contemplar o céu salpicado de estrelas, que a enormidade de sua transgressão se abateu sobre ele. As constelações, eternas testemunhas de sua aliança com o Altíssimo, agora pareciam julgar silenciosamente sua traição. Ele recordava os dias de juventude, quando o Senhor lhe prometera sabedoria sem igual. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Salmos capítulo 2, versículo 8. E agora,
tudo lhe escapava como areia entre os dedos. Com o coração pesado, Salomão caminhou até o altar, lugar que antes fora de encontros sagrados e inspirações divinas. Ele buscava a voz do Senhor, ansiava por um sinal de clemência. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos capítulo 23, versículo 4. Recitou ele numa tentativa de acalmar o tumulto em sua alma, mas a promessa de Deus ao seu servo Jeroboão não era uma que pudesse ser desfeita com súplicas tardias. O reino, que em sua glória era um farol para as nações, estava à beira de um cisma anunciado. Salomão sabia que suas riquezas, seus palácios magníficos e alianças estratégicas não poderiam remendar o rasgo que ele próprio infligira no tecido de sua fé. As árvores no jardim palaciano, testemunhas silenciosas de amores e conspirações, agitavam-se com a brisa noturna, como se tentando limpar o ar pesado de premonições. Salomão, sentindo o peso de seu legado ameaçado, fechou os olhos por um momento, permitindo que a fragrância das flores o levasse a tempos mais simples, quando seus sonhos ainda eram puros. Porém, mesmo em meio à escuridão que se instalava, uma pequena centelha de esperança ainda persistia em seu coração. Ele sabia que a misericórdia divina era vasta como o céu noturno, e que talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de redenção. A incerteza, contudo, permanecia como uma sombra à espreita, enquanto o destino de Israel dependia do próximo movimento do rei que perdera seu caminho. Salomão, ao pôr do sol de sua existência, caminhava pelas pedras frias do templo, que um dia fora sua maior obra, agora um testemunho silencioso do esplendor que se esvaíra como a areia entre os dedos do tempo. O templo, com suas colunas imponentes e detalhes intrincados, parecia murmurar histórias antigas, refletindo a luz dourada do sol que se esvaía no horizonte. O rei, outrora famoso por sua sabedoria, sentia o peso das escolhas que fizera, como uma coroa de espinhos que lhe lembrava a dor de ter se distanciado do caminho que lhe fora confiado. Enquanto passava pelas câmaras ecoantes, os passos de Salomão ressoavam como um batimento cardíaco solitário, uma lembrança viva de que, apesar de sua sabedoria, ele não fora capaz de escapar das ilusões mundanas. Em cada pedra, ele via um reflexo de sua própria alma, parcialmente construída, parcialmente destruída. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Ele murmurava para si mesmo, reconhecendo o eco da advertência divina em sua jornada. O ar estava impregnado de incenso e memória, e Salomão, com uma voz que misturava arrependimento e esperança, começou a recitar antigas palavras que uma vez lhe trouxeram conforto. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Estas palavras eram agora sua âncora, um lembrete de que, apesar de sua falibilidade, havia um Redentor eterno que permanecia inabalável. Em meio ao silêncio sagrado, Salomão levantou seus olhos para os céus, onde estrelas começavam a despontar como pequenas chamas de esperança. Era como se o próprio universo lhe concedesse uma audiência, testemunhando seu momento de introspecção e arrependimento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo capítulo 23, versículo 1. Ele refletiu, reconhecendo que mesmo em sua solidão nunca estivera verdadeiramente abandonado. As sombras da noite começaram a envolver o templo, e Salomão, com o coração pesado de lições aprendidas tardiamente, sabia que ainda havia tempo para um último ato de sabedoria. Um gesto que poderia transcender suas falhas e reacender uma faísca de esperança em seu povo. Seus pensamentos giravam, entrelaçando passado e futuro, até que uma ideia se formou, clara como a primeira luz do amanhecer. Ele sabia o que precisava fazer, mas a execução exigiria coragem e um coração renovado. O vento sussurrava através das colunas, carregando consigo promessas de uma nova alvorada. E Salomão, o homem que havia se perdido para encontrar a si mesmo, se dirigia para a saída do templo. O que ele faria a seguir poderia mudar o destino de muitos. E com esse pensamento,
A chama da determinação acendeu-se em seus olhos. Nos dias antigos, Salomão, o homem mais sábio que já existiu, foi agraciado por Deus com sabedoria além dos limites humanos. Ele construiu o magnífico templo, trouxe prosperidade a Israel e sua fama se espalhou por todas as nações. Contudo, sua busca por alianças políticas o levou a acumular 1000 esposas e concubinas, muitas das quais adoravam deuses estrangeiros. E assim, o coração de Salomão, que outrora estava dedicado ao Senhor, começou a se desviar. A idolatria se infiltrou em sua vida e ele começou a construir altares para deuses estranhos. Sua sabedoria, embora vasta, tornou-se ofuscada por suas paixões terrenas. Contudo, a história de Salomão não é apenas uma advertência sobre os perigos da idolatria, mas um testemunho de redenção e restauração. Enquanto seu reino começava a enfrentar rebeliões e descontentamentos, Salomão, em meio ao silêncio de suas reflexões, lembrou-se das palavras que seu pai, Davi, lhe havia dito: "Seja forte e corajoso e faça a obra. Não temas, nem te desalentes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo." 1 Crônicas 28, 20. Inspirado por essas palavras, Salomão começou a buscar o Senhor mais uma vez. Ele refletiu sobre a transitoriedade da vida e as armadilhas do materialismo, reconhecendo que a verdadeira sabedoria reside no temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9, 10. Com este coração renovado, Salomão começou a desapegar-se dos ídolos e voltou-se para Deus com humildade. Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu o clamor de Salomão. Embora o reino fosse dividido após sua morte por causa de seus pecados, o Senhor preservou uma tribo por amor a Davi, como promessa de que um dia um Salvador viria da linhagem de Davi para redimir toda a humanidade. Assim, Salomão percebeu que sua verdadeira herança era a fé que passou adiante e a promessa de redenção através de Cristo. E assim, a história de Salomão nos ensina que, independentemente de quão longe tenhamos nos desviado, Deus está sempre pronto para nos acolher de volta. Ele é um Deus de segundas chances, pronto para restaurar aqueles que se arrependem e voltam para Ele. Se você chegou até aqui, de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. E se você deseja se aprofundar ainda mais na palavra, recomendo o aplicativo do Pregador 10.000 Sermões Prontos. O link está na descrição do vídeo. É uma ferramenta valiosa para todos que desejam explorar a Bíblia com mais profundidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.